te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Estamos começando mais um programa essencial. E se você quiser participar, deixar o seu comentário, é só você mandar a mensagem pelo WhatsApp 988661773. Lembrando que nós estamos gravando o programa na minha casa e que se você ouvir um barulho familiar, como um cachorro latindo ou um outro som de família, já sabe que é porque estamos neste ambiente aqui da minha sala, cujo cenário foi transportado, ok? E nós vamos começar mais uma vez o programa essencial com a música que eu adoro, Somos Um Só, que é da campanha da Cruz Vermelha no combate à pandemia do Covid-19 e de autoria da cantora cearense Bruna N, que criou esta música durante a sua quarentena. A música é cantada com a parceria do produtor musical Matheus Brasil e do editor de vídeos Israel Ribeiro. Olhem só que linda a música. E de repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. Eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Somos uno. We are one. Somos todos Ingela, Oliver. Somos todos uno solo. Todos são uno. Wir sind alle nur eins. Diácono, todos somos uno. Somos Sosana. Imasteon Vienna. Israel Lahela Muet. Somos todos uno solo. We are all one. Somos uno. Cuide do seu corpo, alimente sua fé. Brinque com seus filhos, faça tudo o que puder pra gente passar logo com essa dor que é do mundo. E a luta continua de segundo a segundo. Os anjos de jaleco estão se arriscando pra nos salvar. E cada vida em risco deve importar. Por todos nós, por cada um de nós. Faça a sua parte porque nunca estamos sós. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Um só, o mundo inteiro é um só. Que o mundo inteiro é um só. Estamos de volta com o nosso convidado, Dr. Pedro Cavalcante, médico otorrinolaringologista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor coordenador do curso de especialização em otorrinolaringologia da Clínica Pedro Cavalcante, da qual ele é presidente e fundador. Membro efetivo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e membro também da Academia de Medicina no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Dr. Pedro, e eu vou começar a nossa conversa perguntando como você vê a Covid-19 no nosso estado.
Boa noite, Maura. Boa noite, telespectadores da CIDES TV a cabo. Essa pandemia, né, foi anunciada quando vários países passaram, então, a apresentar o Covid-19. Então, começou pela China e depois foi até que chegou a nós, e isso no mês de março foi quando nós alertamos e acordamos para isso. O que a gente observa é que a pandemia, nós perdemos um tempo aí de 2 meses, que foi para se programar de um colapso no aspecto da saúde pública, como no colapso no aspecto econômico. E esse tempo que houve para começar a pensar nas soluções, isso estamos pagando um preço por isso. O problema é o seguinte: se se trata de uma epidemia, e é a primeira vez aqui no nosso país nessa proporção, nós deveríamos ter valorizado inicialmente logo o isolamento de uma forma bem mais dura, o uso de máscara obrigatório em todos os ambientes e, consequentemente, essa medida menor ou maior, que foi mais um desacerto na coordenação, fez com que o vírus ganhasse musculatura, vamos dizer assim, para fazer esse crescimento. Houve uma desarticulação. Por quê? Porque nós somos um sistema único de saúde. Como vocês observam, a palavra quer dizer que somos únicos. Temos a esfera federal, temos a esfera estadual e temos a esfera municipal. Mas ele é único, e se é único, ele precisava ter uma coordenação central. O que nós vimos no Brasil foi uma desagregação do que é o SUS, ou seja, o governo federal mantinha suas diretrizes e mesmo assim depois surge, né, as divergências dentro do próprio nível federal. Aí vem o estadual desarticulado com o federal, isso não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. E vem as prefeituras, já que estávamos aqui no ano, né, eleitoral, onde vai ter reeleições e tudo, desarticulada com o estadual e, consequentemente, também desarticulado com o federal. Esse foi o grande problema. Se tivéssemos feito um comitê único de combate ao coronavírus, como é o Sistema Único de Saúde, acho que nós teríamos hoje mais controle, menor número de mortes e melhor perspectiva de terminar esta epidemia. Pois é, e agora nós estamos colhendo os resultados dessa falta de integração entre os órgãos, né, do governo municipal, estadual e federal. Mas continuando a nossa conversa, o que se conhecia e se conhece hoje da Covid-19, doutor Pedro? Bom, Maura, na verdade não se conhecia nada. Esse vírus ele é novo, né? Um vírus que surgiu e que nós ficamos sem entender. Existiu o Covid, né, a SARS-1, que foi o que aconteceu em 2012, mas esse é bem diferente. E ao longo desses meses, né, já que começou isso lá em novembro, né, quando foi divulgado na China, é que está começando a se conhecer. Mas já se sabe o seu RNA, por isso que aquele primeiro teste, que é o RNA-RT, que quer dizer em tempo real, ele passou a dar o diagnóstico com mais precisão. Porque nem isso a gente tinha, mas na hora que decifrou o seu RNA, nós podemos dar esse diagnóstico nos primeiros 7 dias. Mas já temos os exames, né, chama teste rápido, que a sua acurácia, ou seja, seu resultado, ele não é tão fidedigno, porque nós vimos pessoas que tiveram o Covid-19 confirmado pelo a PCR-RT e que deram negativas. Então a gente está conhecendo ainda e saber que os melhores exames ainda estão sendo feitos para pessoas que já passaram dessa fase inicial do Covid. Então hoje a gente começa a conhecer, drogas estão sendo estudadas, não drogas novas, mas também drogas antigas que já existiam e que já foi utilizado em outras epidemias virais.
E isso fez com que houve uma discussão muito grande, como foi a da hidroxicloroquina e como é hoje não já uma realidade a ivermectina, né? Mas lembrando que já temos uma nova ferramenta que é o plasma convalescente, ou seja, pessoas que tiveram o Covid, esse 19 agora, ele pode doar o seu plasma com uma riqueza de anticorpos que irá facilitar nas pessoas que estão com o Covid, sobretudo aquelas mais graves que o processo inflamatório é muito grande e há um risco de mortalidade maior. Então a gente tem que ver que estamos descobrindo isso. O grande problema é que os isolamentos nem sempre foram com os resultados que nós gostaríamos, né? E consequentemente evitava-se, claro, o lockdown, mas mesmo assim houve um comprometimento muito grande com relação à economia, ou seja, as pessoas começam a faltar trabalho, a pessoa começa a faltar renda, a pessoa começa a faltar comida em casa, e isso tem sido uma preocupação em todos os níveis para o combate ao Covid. Pois é, doutor Pedro. Aí a doença Covid-19 e a economia terminam gerando problemas interligados, problemas comuns. Concorda comigo? Claro, Maura, como a gente falou, né, existem esses problemas de pessoas que dependem do trabalho, às vezes muito mais até informal, né, mas não só informal, os formais, como os restaurantes, os hotéis, né, o comércio, começa a ter esses problemas econômicos influenciando na vida deles. É bem verdade que quando se faz um bom isolamento é porque nós temos a maior chance de voltar rápido para uma economia mais normalizada. A epidemia, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. O tempo que vai durar vai depender do número de transmissões e de doentes. Porém, a maior preocupação no início da epidemia foi de que muita gente não se contaminasse para não adoecer todos juntos, porque a nossa estrutura hospitalar em nenhuma cidade do país está preparada para atender uma pandemia ou uma epidemia nesse porte. Está aí São Paulo com muita dificuldade, com um número enorme de mortes, com as suas UTIs lotadas, e isso vai se replicando em todos os locais, porque o Brasil tem um sistema de saúde, um sistema sanitário, que ele tem ainda déficit. A gente tem déficit sem a epidemia. Imagina agora que somou-se uma epidemia e uma epidemia que tem letalidade. Porque a mortalidade é baixa e tal. Isso não pode ser pensado assim, porque para uma família que não teve nenhuma morte, nenhum óbito, a epidemia não foi um grande problema em termos de doença. Mas para aquela família que perdeu um ente querido e outras perderam até vários entes queridos, essa perda é 100%, não existe volta. Então temos que pensar de que não é o fato de ter uma letalidade baixa em relação à população que a doença é boa. Não é boa, ela trouxe problemas desse nível, né? Trouxe o isolamento, o afastamento das pessoas, mas é necessário e que nós podemos fazer, depois de controlado o início da epidemia, uma flexibilização mais em etapas e a vida ir voltando ao normal. Mas que tem sido um impacto que eu, em 40 anos de profissão, não imaginava que era um impacto tão grande uma epidemia na vida das pessoas e na economia de um país, como eu estou vendo agora. É verdade, doutor Pedro. Concordamos plenamente nesse ponto. Aí vem a pergunta: e a situação nas cidades do Rio Grande do Norte? Como é que está sendo os riscos dessa pandemia aqui no interior? Na verdade, o Covid, a gente sabe que o Covid-19 ele entrou praticamente pelos aeroportos e pelos portos. Então ele atingiu principalmente cidades maiores e sobretudo as capitais. E depois foi para a região metropolitana. Agora nós podemos dizer que o vírus está se interiorizando e chegando às cidades de médio e pequeno porte. E aí é onde nós temos um grande problema. Às vezes essas cidades não estão preparadas
com vários leitos, com leitos de UTI, né? Que o paciente possa receber, às vezes, todo o seu tratamento adequado. Mas a experiência está mostrando que 80% dos casos são casos que a gente considera assintomáticos, são casos leves e moderados. Porém, nós temos aí em torno de 20% dos casos onde os mais atingidos são os idosos e os que têm alguma comorbidade e que as cidades do interior vão ter que se preparar para uma melhor assistência ao Covid. E aí é onde precisa que a Secretaria Estadual de Saúde ela atue afinada com as prefeituras. Por quê? Porque se nós formos pensar no Seridó, nós temos 2 cidades polos, Currais Novos e Caicó. E essas cidades polos, elas possuem hospitais regionais. E, portanto, as cidades menores que tenham menor estrutura vão terminar indo para essas cidades polos, como é assim no plano regional do Sistema Único de Saúde. Então é preciso que nós tenhamos prefeitos e a CESAP, que é a Secretaria Estadual de Saúde, eles totalmente afinados, eles totalmente coordenados, eles totalmente com o controle. Por quê? Porque aí nós temos a união. E a união é muito mais forte do que a divisão. É esse o que eu acho que tem que ser feito, essa preparação para as cidades, certo? Para que possa se ter o isolamento no início, que a gente vê o crescimento nessas cidades, para se controlar assim, uma transmissão muito grande e com isso afetar obrigatoriamente a economia por um tempo maior. Mas é assim que eu entendo que tem que ser feito. Concordo. E vamos aguardar, né, para ver se vai haver de fato essa afinação nas atividades, nas decisões tomadas a nível estadual, junto às prefeituras municipais aqui do Seridó, né, para se conter essa pandemia também aqui no nosso interior. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente, ok? E nós estamos conversando sobre esta pandemia que estamos convivendo e a saúde aqui na nossa região do Seridó. Doutor Pedro, a próxima pergunta é com relação às UTIs e respiradores. O Seridó deve se preparar? Como deve ser isso? Bom, você sabe que em 2018 eu estava no posto de secretário de Saúde do Estado de Saúde Pública e nós inauguramos tanto as obras da UTI em Currais Novos como deixamos em funcionamento a UTI de Caicó. São 2 cidades polos e que tem essa estrutura hoje de UTI, mas que estava dimensionada para os pacientes em geral. Porém, é um avanço. Eu li ontem que o Estado recebeu 40 respiradores e que 5 deles iriam para Caicó. Na verdade que o Seridó é dividido em 2 regiões e Currais Novos é uma cidade polo e Caicó a outra. Caicó está recebendo esses 5 respiradores agora. Mas eu também acho, né, que Currais Novos é uma cidade polo que talvez atenda uma população igual, um pouco maior da de Caicó, com os municípios até que são daqui do Trairi, mas que vêm até Currais Novos para atendimento. Com isso, eu acho que Currais Novos também merece ter uma quantidade de 5 ou 6 respiradores para sua UTI. Na verdade, o prefeito Alain, que eu conheço muito bem, ele é muito ativo, ele é do correligionário da própria governadora e deverá estar fazendo essas pressões necessárias, porque eu soube que o Estado iria receber mais um lote de 40 respiradores. Então, é justo que Currais Novos também receba esse número de respiradores para que sua UTI fique num nível de atendimento com qualidade aos pacientes graves ou críticos do Covid.
Na verdade, qual o tamanho dessa contaminação, a gente vai ter muito cuidado com os idosos, porque são os que mais chegam para essa situação. E o grande problema, às vezes, não é ter um leito de UTI, é a duração que o paciente fica neste leito. Às vezes, tem paciente que pode demorar muito para se recuperar e tem que ficar vários dias na UTI. Outros são mais rápidos. Então é uma situação que a gente tem que se preparar para isso. Pois é. E nós, cidadãos, vamos ficar aguardando que os nossos hospitais das cidades polo, que são Currais Novos e Caicó, recebam de fato estes respiradores e tenham condições de atender a essa demanda, né? Mais carente e necessária. Vamos lá. E a economia fragilizada, como ela está, doutor Pedro? Como é que está afetando a atividade médica privada? Está sendo de fato afetada? Sim, Maura, mas em todos os sentidos. Hoje a gente tem duas medicinas, uma é pública e outra é privada. A medicina pública, você vê que ela está tendo dificuldades, mas pelo menos o que nós temos visto é que está aparecendo dinheiro para a saúde, que antigamente, porque não tem dinheiro, e dessa vez viu que tinha que ter, porque estava com uma epidemia, então apareceu dinheiro. Mas tem essas outras dificuldades, dos insumos, dos aparelhos de proteção individual, tem o problema dos medicamentos, tudo isso afeta a atividade médica no serviço público. O afastamento de profissionais, porque inclusive pegaram o coronavírus, né? Então afeta muito. Já na medicina privada não foi diferente. Você observa que as especialidades que envolvem mais a parte eletiva, ela teve queda que variou de 70% a 80%. As pessoas, claro, que se podiam adiar a ida até um consultório médico, adiaram. Mas o problema todo é que doença não para de existir dia a dia. No Brasil já se diz que mais de 50 mil pacientes com câncer deixaram de ser operados ou tratados. Claro que isso vai ter uma repercussão lá na frente, porque o tratamento do câncer se pensa logo num tratamento precoce. Na nossa especialidade, por exemplo, otorrinolaringologia, houve uma queda de 70%. Agora, em Natal, né, que já tem mais tempo de epidemia, nós estamos atendendo 40%, 45%, no máximo vamos chegar a 50% agora esse mês, nos atendimentos dos pacientes. Mas a doença existe, a dor de ouvido, tem nada com Covid, mas incomoda e dói, certo? A rouquidão, perda da voz, incomoda e dói. Uma crise de labirintite, você não consegue andar, então você precisa ir ao médico. Aí as clínicas e os médicos se prepararam para isso. Então você tem distanciamento ao sentar nas cadeiras, vocês têm álcool gel, a gente tem máscara, mas sugere já que o paciente vá de máscara para não passar na rua sem máscara. O médico está totalmente paramentado, com máscara, com óculos, muitas vezes até com aquela viseira de acrílico, o face shield, e de luvas, para poder ter o contato, mas não contaminar os pacientes. Então, esse cuidado a Clínica Pedro Cavalcante está sendo rigorosa, certo? E querendo dizer que não podemos adiar, porque se a gente adia um caso simples, ele termina lá na frente se tornando um caso de urgência. Então, precisamos ter as clínicas abertas. E a Clínica Pedro Cavalcante está aí em Currais Novos e em Caicó, abertas e atendendo a população. Realmente concordo que se faz necessário que haja um atendimento disponível nessa área de otorrinolaringologia, principalmente, não só nessa área, mas em outras, mas principalmente nessa, porque nós estamos, todo mundo sabe, no período de chuvas, no período em que ocorrem outras doenças que dizem respeito a esse atendimento e que fragilizam o organismo para o Covid. Então, é mais do que necessário, de fato, que esse atendimento continue sendo oferecido. Ok? Mas aí eu pergunto, como é que se consegue manter as estruturas de saúde privadas abertas?
Como é que se consegue diante dessa economia fragilizada e em especial aqui em Currais Novos, que foi recém-inaugurada a clínica? Explica pra gente, doutor Pedro. Veja bem, para a gente, todos os ramos da economia tiveram que se reinventar. E estamos agora nos procurando realmente se adequar a essa situação que vai ser tanto agora como pós-pandemia. Tivemos que fazer uma redução de custos. Vocês imaginam que eu estive aí já com você, Maura, para dizer que estava abrindo a clínica, e abrimos ela em março, quando veio a pandemia, ou seja, mudou-se a regra geral da vida das pessoas no Brasil e no mundo. Então nós tivemos que fazer redução de custos sem comprometer a qualidade de trabalho. Nós tivemos que dizer aos médicos que a missão dos médicos e dos profissionais de saúde está disponível para a sociedade. E isso é uma coisa que a gente diz, é um juramento que a gente faz quando a gente se forma. Então foi com essa ideia, nós mantemos a clínica com todos os equipamentos, com tudo. O doutor Daniel Cortez está morando em Currais Novos, está vivenciando o dia a dia de Currais Novos, né? E conseguimos estar fazendo, e a resposta do público tem sido muito boa da sociedade, e ele já tem atendimentos, né, todos os dias, de manhã e de tarde, e talvez alguns dias ele possa estar atendendo só o público, que a gente também atende o SUS na saúde auditiva, né? E isso tem mostrado que é dessa forma que a gente vai poder atravessar essa crise, essa tempestade, mas temos que manter o barco funcionando. E todos nós temos que fazer isso. Muitas clínicas, eu sei, aqui para o Natal e na Metropolitana, até quase fecharam, porque quando houve o isolamento, as pessoas saíam muito pouco de casa, porque muitos têm que pegar transporte público, têm que andar na rua. Então isso é muito ruim, mas está indo muito bem aqui em Natal, Mossoró, todas as nossas clínicas estão funcionando, estão abertas, e com isso a gente está oferecendo ao público esse tratamento, não só dos pacientes de Covid, que normalmente começa como uma gripe, como uma falta de olfato, como uma dor de garganta, como um pigarro, como uma tosse. Isso é tipo do paciente que vem ao otorrino. Mas o que a gente pode dizer é que nós estamos atentos para o diagnóstico, nós estamos vigilantes com a proteção individual, não só do médico e dos funcionários, mas também dos pacientes. E é um prazer, a gente dizer assim, ter inaugurado mesmo na crise e torcer para que ela saia da crise para continuarmos fazendo o mesmo trabalho. Verdade, e ouvindo você falar, doutor Pedro, eu lembro daquele último encontro, né, da sua última vinda a Currais Novos, quando se estava planejando a inauguração oficial da clínica, já se pensando na lista de convidados, e foi quando tudo aconteceu e não teve mais como fazer, né? Foi adiado para o retorno. Mas aí como é que ficam, mediante este quadro, como é que ficam os projetos da clínica Pedro Cavalcante para o Seridó? Nem com essa epidemia, pandemia, nós diminuímos 1 milímetro o nosso entusiasmo pelo Seridó. Mantivemos, né, a nossa clínica em Caicó, dando ali já há vários anos um serviço à comunidade, né, tanto no público como no privado. E em Currais Novas, que foi assim o nosso grande, né, projeto do ano passado para 2020, ele não sofreu muito com relação ao projeto. O projeto continuou o mesmo, da Clínica Pedro Cavalcante, no Seridó. O que houve foi, claro, uma mudança, né, de estratégia e com relação a essa nova realidade, que é essa pandemia que assola o nosso estado. Mas estamos com todos os projetos, a maioria dos projetos estão andando. Por exemplo, na parte privada, o consultório privado, né? Tivemos avanços, deveremos ter dentro de mais um mês ou dois
a Unimed, porque por conta da pandemia houve um atraso nos novos convênios, né? Assinar os novos convênios, porque todos os planos eles estão dependendo, né, de como vai se comportar essa pandemia. E com relação aos outros planos fora Unimed, nós mantemos todos aí à disposição, estamos atendendo normalmente, né, como também aos pacientes em caráter particular. Com relação ao público, nós já implantamos o setor que nós falávamos para vocês, que é o da saúde auditiva. Estamos atendendo já em Currais Novos, não só os pacientes, né, do município do Currais Novos que têm problemas auditivos, mas todos esses municípios que circundam a cidade de Currais Novos. Portanto, nesse aspecto, nós estamos observando que nosso programa está realmente se mantendo. Havia um terceiro programa que era o das cirurgias no hospital regional, né? O secretário de saúde do estado, doutor Cipriano Maia, ele estava animadíssimo, ele fez inclusive uma habilitação, nós fomos habilitados, mas aí veio o problema do Covid e ele realmente passou a deixar os hospitais com uma reserva grande de leitos, né, com relação aos pacientes que vão se tratar do coronavírus. E aí, as cirurgias eletivas, que são as que nós fazemos, realmente estão até suspensas pela ANS. É a única coisa que ainda está pendente dentro do projeto para a gente de 2020. Mas queremos logo que sejam liberadas essas cirurgias, que possamos homologar os contratos da habilitação junto à CESAP e começarmos então a ter os casos cirúrgicos resolvidos também aí no hospital regional, que hoje está muito bem equipado, tanto a nível de cirurgia como a nível de retaguarda, como é o caso de UTI e tudo isso. Então vamos ter um pouquinho de paciência, mas até o final do ano nós já estaremos fazendo as cirurgias também em Currais Novos. Doutor Pedro, como seriam ou serão realizadas estas cirurgias aqui em Currais Novos? Nós vamos ampliar também o atendimento aos pacientes dos municípios, né, de toda a ANSO, através de um convênio que estamos já realizando e habilitando junto à ANSO, que é a Associação dos Municípios Seridó Oriental. Mas eu quero dizer a vocês que isso aí vai se manter em Currais Novos, porque o presidente da ANSO é o Dr. Gilson, que é o prefeito de Carnaúba dos Dantas, e a gente vai poder já ampliar para os municípios esse atendimento no modelo que já existe, que já é feito com outros médicos e tudo aí. No que a gente fala sobre as cirurgias, essas cirurgias, esse novo modelo que o secretário, né, adotou para as cirurgias eletivas, ele é feito de forma que a equipe médica formada por cirurgião, auxiliar, anestesista, enfermagem, enfermeira, todos eles são fornecidos pela empresa habilitada. Com isso não vamos ter problemas, o número de anestesistas é pouco dentro do município, não vai ter tempo para isso, para aquilo, não. Nós temos uma equipe que já vem completa e vamos ter essa equipe operando tanto em Currais Novos como operando no Hospital da Polícia. No momento, esses dois hospitais estão voltados exclusivamente agora para prestar serviços que já vinham prestando à comunidade e aos serviços pela Covid-19. Portanto, foram suspensas todas as cirurgias chamadas de eletivas, que são aquelas que são marcadas, principalmente as de otorrinolaringologia, né, que podem esperar. E a ANS, a nível nacional, está parada essas cirurgias eletivas. Deverão agora no segundo semestre, ou um pouco mais, um pouquinho, elas serem liberadas e a gente vai começar com o atendimento, saber quem são as pessoas que estão necessitando de cirurgias,
né? E vamos fazer essa cirurgia de forma tranquila. E aí as que puderem ser feitas aí em Currais Novos vão ser feitas em Currais Novos, para o paciente não demandar ter que vir para Natal ou não. E algumas que são de mais complexidade, então a gente poderia fazer no Hospital da Polícia aqui, já que vai ser um hospital público para atender essas demandas de maior complexidade. Portanto, nós temos esse projeto vai continuar, ele não vai parar. Por quê? Porque o número de cirurgias reprimidas no Rio Grande do Norte ela é alto, como é alto em todo o Brasil em otorrinolaringologia. Mas foi um projeto que nós fizemos para o Siridó, vamos poder cumpri-lo, até porque eu tenho o apoio aí da diretora do hospital, que é a doutora Lígia, tenho da nossa secretária de saúde de Currais Novos, doutora Lana, e do prefeito Odon, e lógico por toda a comunidade e as pessoas de Currais Novos. O que nós queremos é levar essa acessibilidade para não deixar essas cirurgias sem ser realizadas por anos e anos, e muitas vezes quando vai tratar já está com um momento muito mais complicado, ok? E com relação ao instrumental cirúrgico, o Hospital de Currais Novos já adquiriu? Não, isso não é uma preocupação. A clínica que vai assumir então e ser habilitada para isso, nós vamos ficar responsáveis pelo 99% do material que se necessita para realizar as cirurgias. O que nós precisamos realmente é da infraestrutura de retaguarda, que é o hospital, né? E com certeza que mesmo saindo daqui, nós vimos com a equipe que vai o Dr. Daniel Cortez, que já está morando em Currais Novos, ele que é também cirurgião, participar desse grupo. Ele, por morar em Currais Novos, o próprio paciente operado terão toda a assistência, né, pós-operatória dentro aí de um ambiente hospitalar bem equipado e com o médico especialista próximo a ele. Portanto, o material, a responsabilidade será nossa e isso facilitará muito, por isso que nós tivemos uma receptividade muito grande com o secretário de saúde, tanto para criar estas cirurgias a nível do Siridó e a nível de Natal, onde o hospital base será, o grande hospital será o Hospital da Polícia Militar de Natal. Então, é assim que a gente pretende fazer para ter o melhor e o mais amplo, a mais ampla prestação de serviço à comunidade do Siridó. Vamos aguardar então passar toda esta pandemia para que nós possamos ser contemplados com esses benefícios na nossa região do Seridó. E agora vamos falar de pós-pandemia. Como você acha que será após esta pandemia, doutor Pedro? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque pós-pandemia vai mudar muita coisa no mundo, gente. Nós estamos passando por uma experiência que nós não imaginávamos. Nós temos que ficar mais tempo em casa, a gente ter mais tempo lendo, mais tempo contemplando a natureza, mais tempo às vezes em contato com filhos e com netos. Isso é um momento que nos traz muita reflexão. Mas nesse pós-pandemia nós temos que ter certeza que muita coisa vai mudar nas nossas vidas. Vamos começar a mais valorizar a vida do que o ter, né? Vamos mais estar preocupado em servir do que ter poder, né? E com isso as pessoas vão ficando melhores. O mundo melhorou, a poluição diminuiu, tudo que está ocorrendo é positivo para a vida, para o mundo e para a natureza. E é aí que os empregos vão existir, mas vai existir agora o trabalho em casa, né, que chamam de home office, vai existir uma diminuição talvez da carga horária, vai diminuir o número de funcionários dentro de um mesmo espaço. Então tudo vai começar, nós vamos utilizar mais a tecnologia, nós vamos se comunicar mais pela tecnologia. Hoje eu estou me comunicando com vocês graças a essa tecnologia, senão eu estava falando de áudio numa rádio para vocês, e posso estar falando aqui diretamente, olhando para vocês no programa essencial de Maura
cruz. Então vai mudar muita coisa, nós sabemos que temos que se adaptar a esse novo normal, certo? Nós vamos ser mais solidários, nós vamos ser mais caridosos, nós vamos ter mais compaixão, ter mais gratidão, certo? Nós vamos cuidar melhor dos idosos. Então eu vejo pós-pandemia que a economia se recuperará, mas nós é que vamos melhorar como as pessoas. E isso é o maior legado que nós vamos ter por ter passado por uma crise tão violenta, de uma doença tão traiçoeira, mas que nos tornaram assim mais afetuosos. E isso é o que vai fazer a grande diferença para a próxima geração. Verdade. Olha que eu também penso assim, viu, doutor Pedro? Muito obrigada pela sua participação, né? E quero deixá-lo à vontade para se despedir e, de coração, valeu que você tenha aceitado o nosso convite. Eu agradeço muito ter estado aqui para poder falar sobre isso, né? Pretendendo sair do meu isolamento e estar junto com vocês aí em Currais Novos, cidade que eu adoro, né? Visitar a minha Carnaúba dos Dantas. E isso tudo é saudade, mas a gente sabe que tudo vai passar, viu? Boa noite e muito obrigado, Maura, por essa oportunidade. Boa noite e nós aqui realmente lhe agradecemos. Olha, gente, eu quero lembrar vocês que visitem nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar muita coisa legal nesta quarentena para vocês aproveitarem, tanto de sugestões de alimentação, de saúde, entrevistas, muito entretenimento para você. Vai lá e visita aí nesses endereços que estão aparecendo no vídeo, ok? Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.